de novo, o Congresso inimigo do povo, com a extrema-direita e o centrão, que só votam contra a população. O uísque no gargalo, jantar de 27 mil, e lá vem mais uma pauta bomba pro Brasil. Todo dia uma notícia, olha o que ele fez. O inimigo do povo ataca outra vez. Lá vem ele de novo, o Congresso inimigo do povo, com a extrema-direita e o centrão, que só votam contra a população. Dizem que é em nome de Jesus, mas vão lá e bum, aumentam nossa conta de luz. Não querem taxar o rico, só ferrar o pobre. E bum, bum, é o povo que se explode. Lá vem ele de novo, o Congresso inimigo do povo, com a extrema-direita e o centrão, que só votam contra a população. São contra o fim da escala 6x1, na extrema-direita e no centrão não salva um. Mas se é pra tirar dinheiro da saúde e educação, quem vota sim então? A extrema-direita e o centrão. Lá vem ele de novo, o Congresso inimigo do povo, com a extrema-direita e o centrão, que só votam contra a população. É verdade. Tá bom. Ataques ao Congresso são inaceitáveis. Nossa, concordo, mas o que será que esse editorial tá falando? Do 8 de janeiro? Não, né? Ah, tá, entendi. Então, quando um candidato à presidência fala que vai metralhar petralhada, ou quando xinga um ministro do Supremo fala que não vai respeitar decisão judicial nenhuma, quando um deputado fala que tem vontade de enforcar uma ministra do atual governo, quando invadem a sede da Polícia Federal, quando depredam os três poderes, colocam bomba em aeroporto, tudo isso é liberdade de expressão. Mas memes com críticas aos privilégios da nossa casta, da nossa aristocracia, e também com o mau uso do dinheiro público, a falta de transparência, aí é ataque. Daí essa mesma emissora que está falando em moderação defendeu o golpe militar de 64, o Sarney, o Collor, o golpe de 16, o Sérgio Moro, o Temer, o Bolsonaro. Ah, mas a gente tem que ter moderação. Essa semana vocês viram essa confusão do IOF, né? Espalharam, primeiro, que era um imposto sobre óleo e farinha. IOF. Ah, o Lula está aumentando o imposto sobre o óleo e sobre a farinha. Não é imposto sobre óleo e farinha. É imposto sobre operações financeiras. E não é qualquer operação financeira. É dois tipos de operação financeira. A operação financeira daqueles que são super ricos e mandam dinheiro que eles ganham aqui, às custas do sacrifício da população, explorando o trabalhador, e manda lá para o exterior, para a Suíça, para as Bahamas, para os Estados Unidos. É o dinheiro do rico que vai para o exterior e gasta cartão de crédito internacional, e a gente queria cobrar um pouco mais de imposto. Para quê? Para arrecadar 40 bilhões de reais e não ter que cortar dinheiro da saúde, da educação, da Previdência Social brasileira. O Congresso derrubou o decreto do Lula. Porque sabe o que eles queriam que o Lula fizesse? Que acabasse com o aumento real do salário mínimo. Todos os anos dos governos do Lula e da Dilma, teve aumento real do salário mínimo no Brasil. Depois que a Dilma saiu, que entrou o Temer, que entrou o Bolsonaro, nunca mais teve aumento real no salário mínimo. O Lula voltou, vai ter aumento real do salário mínimo todo ano. A inflação e mais um pouquinho. A turma que está lá na maioria do Congresso, não, tem que acabar com essa história de aumento real no salário mínimo. Outra coisa, as aposentadorias, elas são reajustadas de acordo com o salário mínimo no Brasil. O que a turma do lado de lá queria? Não, não pode. Quando aumentar o salário mínimo, não pode aumentar as aposentadorias. Porque quem paga as aposentadorias é o governo e o governo não pode gastar dinheiro. É isso que a maioria lá dos deputados, do senador que está lá para representar rico, fez quando derrubou o decreto do IOF do Lula. A Globo deletou a matéria do Jornal Nacional que defendendo o Congresso, defendendo os ricos e tentando criminalizar a esquerda e toda a classe trabalhadora brasileira. Ela sentiu o baque, ela sentiu a pressão popular e ela percebeu a quantidade de críticas negativas que essa matéria mentirosa dela teve. A matéria do Jornal Nacional, que levou mais de quase 7 minutos, ela iria ao ar no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, na Globo News, e eles simplesmente deletaram e não exibiram ela novamente, né, os dados dessa matéria, assim como também deletaram
retiraram das suas redes sociais. Presta atenção, Globo, que o povo não é mais bobo. E continuaremos aqui defendendo o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e que todos os ricos paguem os seus impostos. Quem também está sentindo medo são alguns ministros da Suprema Corte Federal. O temor deles é que o Congresso tente se vingar deles por conta da revolta popular e crie leis que diminuam o poder do STF. Inclusive, essa decisão que o ministro Alexandre de Moraes de excluir o decreto do Ministério da Fazenda, do Lula, e excluir a derrubada desse decreto por parte do Congresso, pode sinalizar este receio do STF de se prejudicar por conta dessa crise. Além de ter feito isso, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que o Congresso e o governo federal entrem num denominador comum e consigam resolver esse impasse. Eu, particularmente, acredito que essa decisão errada do ministro Alexandre de Moraes não foi por medo do Congresso, não, mas foi um acordo entre ele e o próprio governo Lula. Primeiro de tudo, porque o próprio Flávio Dino disse que o Congresso fez com o decreto do Lula, qualquer estagiário, qualquer estudante de direito do primeiro semestre sabe que está errado. E segundo, porque o próprio governo não quer manter essa imagem de que ele está governando amparado no STF apenas. É a melhor estratégia para o governo? Acredito que sim. Porém, isso não impede que a gente continue com a nossa militância, porque o governo precisa desse discurso radicalizado nosso para poder negociar com o Congresso de igual por igual. Afinal de contas, contrariando todas as pesquisas, a gente conseguiu mostrar na prática que o governo Lula ele tem apoio da maior parte da população brasileira. Inclusive, a declaração do Fernando Haddad dizendo que foi ótima a decisão do ministro Alexandre de Moraes confirma essa tese que eu acabei de defender para você. E o próprio Hugo Mota também sentiu o peso de tudo isso e declarou hoje à imprensa que ele está disposto sim a negociar com o governo a questão do IOF e admite que pode sim reduzir o valor das emendas parlamentares e debater e estudar novamente as isenções fiscais dos super ricos. Ou seja, meus amigos, estamos no caminho certo e nem imprensa, nem Centrão, nem Elite, nem Faria Lima impedirá da gente colocar em prática o que a gente elegeu nas urnas em 2022, que é o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de me seguir em todas as redes sociais. É só pesquisar por Flávio Florencio que você me encontra. 7 dias seguidos de trabalho, sem folga. É isso que estão preparando para você. Já segue o perfil e curte, porque vão acabar com seu descanso. A direita brasileira e o Centrão estão articulando uma nova lei, a escala 7x0. Sabe o que isso significa? 7 dias seguidos de trabalho, sem folga. Imagina trabalhar a semana inteira sem parar, sem ver sua família, sem descanso. Tudo isso para agradar os empresários que bancam os políticos. Enquanto eles lucram, você perde saúde, tempo e dignidade. E chamam isso de flexibilizar o trabalho. Na prática, é exploração disfarçada. Não vamos aceitar esse retrocesso. Vamos subir a hashtag Congresso Inimigo do Povo. E compartilhe esse vídeo agora. Seu descanso está em risco. Então, em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes... Bolsonaro atacou o Congresso de tal modo a ponto de colocar os tanques na rua. Aqueles tanques fumacentos em dia de votação no Congresso, você lembra? Bolsonaro atacou o STF, atacou o Congresso Nacional, o governo inteiro, e ninguém ficou preocupadinho. Bolsonaro aumentou o IOF. O Bolsonaro assinou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim deste ano. E os super ricos não se preocuparam. Sabe por quê? Porque agora eles querem o governo quebrado. Lá não. Lá eles tinham planos de que Bolsonaro fosse reeleito, porque Bolsonaro, por mais incompetente que fosse, tinha no Ministério da Fazenda o Paulo Guedes. Guedes é um dos super ricos, entende? Então ainda que Bolsonaro destrua o Brasil, que a população morra de fome, que a população morra por conta de uma pandemia, não importa para eles, desde que Paulo Guedes faça a gestão do dinheiro, porque Paulo Guedes jamais cobraria impostos dessa gente. Bolsonaro pregava a destruição da esquerda, o fim da esquerda. Transformou a esquerda no câncer do Brasil. Um país com mais de 500 anos, com um solo manchado de sangue, de covardia, de escravidão dos indígenas por 100 anos, de escravidão dos negros por 300 anos, de ditaduras, de golpes, de violência. Um país colonizado, impedido de crescer por estes que são ainda a elite desse país. Todas as mazelas históricas do país passaram a ser culpa da esquerda. E do PT, que tem só 40 anos de existência, a população acreditou. A Globo, que sabe a verdade, ficou caladinha. Agora ela vem falar em respeito entre os poderes. Quem que não respeita os poderes? Extrema-direita ataca o judiciário. A Globo não fala nada. Sabe por quê? Porque a extrema-direita é o pitbull dos super ricos para quem a Globo bate continência. Porque a Globo só quer mesmo dinheiro. E dinheiro eles têm para bancar esse tipo de jornalzinho fajuto.
Vamos ouvir Fernando Haddad. É o seguinte, da mesma forma que nós reduzimos impostos indiretos, que são regressivos, que batem justamente nos mais frágeis, e nós estamos deixando subir um pouco o imposto de renda, que é justamente onde você pega, que é progressivo. Falta acertar lá embaixo, falta corrigir tabela de imposto de renda, isentar mais, mas aí você tem que pegar lá em cima, lucros e dividendos, a turma do segundo andar. Olha que interessante você falar isso. Sim. Eu concordo. 60 mil pessoas receberam 300 bilhões e pagaram zero. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito sério, não é sério isso? Pois é. É porque sabe o que é mais interessante nisso, Paulo? Com todo respeito, eu ouvi exatamente a mesma coisa ontem do Ciro Gomes. Claro. Porque faz todo sentido para mim. Então a gente tem uma proposta que consegue juntar o pensamento de Ciro Gomes, de Paulo Guedes e de Fernando Haddad, tudo falando a mesma coisa? Pô, fácil de aprovar, hein?